O cômico aparece em primeira instância como involuntária descoberta derivada das relações sociais humanas. É constatado nas pessoas travessão, em seus movimentos, formas, atitudes e traços de caráter, originalmente com toda probabilidade apenas em suas características físicas, mas depois também nas mentais, ou naquilo em que estas possam se manifestar através de um tipo muito comum de personificação, também os animais e as coisas inanimadas tornam-se cômicos. Ao mesmo tempo, o cômico é capaz de ser destacado das pessoas na medida em que reconheçamos as condições sob quais uma pessoa parece cômica. Dessa forma, manifesta-se o cômico e este reconhecimento propicia a possibilidade de fazer uma pessoa cômica, bastando que se a coloque em situações nas quais suas atitudes estejam sujeitas a condições cômicas. A descoberta de que se tem o poder de tornar cômico alguém mais abre caminho a insuspeitadas produções de prazer cômico e origina uma técnica altamente desenvolvida. É possível tornar-se a si próprio cômico tão facilmente quanto a outras pessoas. Os métodos que servem para tornar as pessoas cômicas são colocá-las em uma situação cômica, o disfarce, o desmascaramento, a caricatura, a paródia, o travestismo, etc. É óbvio que todas essas técnicas podem ser usadas para servir a propósitos hostis e agressivos. Pode-se fazer uma pessoa cômica para torná-la desprezível, para privá-la de sua reivindicação de dignidade e autoridade. Mas, ainda que tal intenção seja subjacente a todo esforço de tornar uma pessoa cômica, não é este necessariamente o sentido do cômico espontâneo. Esse irregular levantamento das ocorrências do cômico já nos mostrará que um campo de origem muito extenso deve-lhe ser adscrito e que não devemos esperar encontrar condições tão especializadas como as que constatamos no ingênuo. Para continuar na pista da condição determinante, válida para o cômico, a coisa mais importante é a escolha de um caso introdutório. Escolheremos o cômico dos movimentos, recordando-nos que o estágio mais primitivo de representação cênica, entre parênteses, a pantomina, usa tal método para nos fazer rir. A resposta à pergunta por que rimos dos movimentos do palhaço é que eles nos parecem extravagantes e inconvenientes. Rimos de uma despesa grande demais. Procuremos agora a condição determinante externa ao cômico, que é artificialmente
construída travessão, onde possa constatar-se involuntária. Os movimentos de uma criança não nos parecem cômicos, embora ela chute e salte sem direção. Por outro lado, é cômico quando uma criança, aprendendo a escrever, acompanha os movimentos de sua caneta com a língua esticada. Nesses movimentos associados, verificamos uma desnecessária despesa que pouparíamos se estivéssemos executando a mesma atividade. Similarmente, outros movimentos associados ou movimentos expressivos meramente exagerados parecem cômicos também nos adultos. Exemplos puros dessa espécie de cômico são, por exemplo, os movimentos de alguém que, jogando boliche, após soltar a bola, segue seu curso como se ainda continuasse a dirigi-la. Assim também são cômicos todos os esgares que exageram a expressão normal das emoções, mesmo se produzidos involuntariamente, como é o caso dos pacientes da doença de São Vito, na Coreia. Do mesmo modo, os movimentos apaixonados de um maestro moderno parecem cômicos a um leigo em música, incapaz de compreender sua necessidade. Na verdade, é do cômico do movimento que deriva o cômico das formas corporais e dos traços faciais, considerados como resultantes de um movimento exagerado ou inútil. Olhos arregalados, nariz em gancho pendente sobre a boca, orelhas de abano, uma corcunda, travessão. Todas estas coisas só produzem um efeito cômico na medida em que se imagina os movimentos necessários para realizar esses traços. E aqui o nariz, as orelhas e as outras partes do corpo são imaginados com mobilidade maior que a que tem na realidade. Não há dúvida de que seria cômico menear as orelhas, e de certo seria ainda mais cômico poder mover o nariz para cima e para baixo. Boa parte do efeito cômico produzido em nós pelos animais provém de percebermos neles movimentos que nós próprios não podemos imitar. Mas por que é que rimos ao reconhecermos que os movimentos de alguma outra pessoa são exagerados e inconvenientes? Creio que, fazendo uma comparação entre o movimento que observo em outra pessoa e aquele que eu próprio deveria executar em seu lugar, as duas coisas comparadas devem, naturalmente, ser julgadas pelo mesmo padrão. E este padrão é minha despesa de enervação, conectada à minha ideia do movimento entre ambos os casos. Tal asserção requer
elucidação e expansão. O que quero comparar é, por um lado, a despesa psíquica relacionada a certa ideia e, por outro, o conteúdo desta última. Nossa asserção diz que a primeira não é geral e, teoricamente, não é independente do seu conteúdo. Diz particularmente que a ideia de algo grande requer mais despesa que a ideia de algo pequeno, na medida em que se trata apenas de ideia de movimentos e diferentes tamanhos. Não deve haver dificuldades em termos teóricos quanto à nossa asserção, ou mesmo quanto à comprovação desta pela observação. Verificaremos que, neste caso, um atributo da ideia efetivamente coincide com um atributo daquilo que a ideia representa, embora a psicologia nos previna geralmente contra tal confusão. Adquiro a ideia de um movimento de tamanho particular, executando eu próprio este movimento ou imitando-o, e aprendo através desta ação um padrão para este movimento em minhas sensações enervatórias. Quando percebemos um movimento de maior ou menor extensão em outra pessoa, o modo mais seguro de compreendê-lo, entre parênteses, percebê-lo, será executá-lo por imaginação, podendo eu então decidir por comparação em qual dos movimentos minha despesa será maior. Um impulso à imitação como esse está sem dúvida presente na percepção dos movimentos, mas em realidade não efetuamos tal imitação, do mesmo modo que não prossigo soletrando após ter aprendido a ler por soletração. Em vez de imitar os movimentos com meus músculos, tenho uma ideia dele através dos traços minêmicos das despesas com movimentos similares. A ideação ou o pensamento difere da atuação ou da execução, principalmente pelo fato de que desloca energias catéxicas muito menores, enquanto impede a descarga da despesa principal. Mas de que maneira se exprime na ideia o fator quantitativo, travessão, de maior ou menor dimensão, travessão? E se não pode haver representação da quantidade na ideia, que é composta de qualidades, como posso distinguir as ideias dos movimentos de diferentes dimensões? Como fazer essa comparação de que depende tudo? O caminho é indicado pela fisiologia, que nos ensina que, mesmo durante os processos da ideação, partem enervações em direção
aos músculos, embora seja verdade que tais processos correspondem a uma despesa muito modesta de energia, torna-se agora muito plausível supor que a energia enervatória que acompanha o processo da ideação seja usada para representar o fator quantitativo da ideia. É maior quanto se refere à ideia de um movimento grande que quando se trata de um movimento pequeno. Assim, a ideia de um movimento maior seria, nesse caso, efetivamente a maior travessão, ou seja, seria a ideia acompanhada de maior dispêndio de energia.